Boa noite. Agora saiu. A Ana me convidou para estar aqui com vocês para a gente refletir algumas maneiras da gente fazer oração na Assembleia. Isso é bom tirar. Orar com o público, quando a gente for orar com pessoas. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu comecei a andar com o Sebastião Bernardino, e ele me deu um folhetinho. Falou: Tassiano, aqui está uma oração de cura do Dom Cipriano. Você vai ler ela, no próximo encontro você vai fazer a oração de cura interior. Eu tinha 3 meses de renovação, 4. Falei: mas como assim? Ele falou: não, você é um sacerdote pelo batismo. Então a hora que você estiver lendo aquela oração, você reza para Deus curar o povo. Não só leia a oração, leia, mas rezando. Leia rezando. E eu era muito ruim para ler. E eu digo: e agora? O que eu vou fazer? Falei: eu tenho que treinar. Peguei essa oração, fui lá para o meu quarto e ficava lendo ela em voz alta. Olha, eu li umas 5, 6 vezes, até está meio decorado. Fui lendo ela várias vezes. E lá no encontro, quando foi chegando a hora, eu falei: eu tenho que ser um sacerdote. Então o que eu vou fazer? Como é que eu tenho que fazer nessa oração? Então, meu Deus, então me usa. Me usa para orar com o povo. E os carismas, principalmente a unção de orar com as pessoas, ela só funciona quando o desejo da gente for intenso de ser usado por Deus. Quando o meu desejo de ser usado por Deus for intenso, o Espírito Santo se derrama. Se eu ficasse: não, já orei, tá bom, vamos ver, se Deus quiser vai dar certo, eu vou orar lá. Não funciona. Você faz uma oração humana. Pode até Deus agir um pouquinho, mas ela não é uma oração carismática, poderosa. A oração carismática vem de uma intercessão que a gente faz antes, pedindo a Deus que nos use. Clame. Eu oro muito em línguas para Deus me usar. Quando eu estava vindo para cá, hoje foi uma correria, trabalhei até 6:30. Mas todas as vezes que eu lembrava: Senhor, me usa, Senhor, eu te entrego. Muito mais importante do que ficar preparando o roteiro. Tem gente que fica 2, 3 dias preparando em roteiro e acha que vai dar certo e depois não vale nada. Fica até desapontado com o estudo, com o preparo que fez. Porque o que mais manda é o desejo de ser usado por Deus. Eu vou ser sacerdote, eu vou estar lá e vou me meter no meio daquele povo, e o Senhor vai curar aquele povo, Senhor. Eu desejo que o Senhor toque as pessoas, não deixe eu perder tempo, e nem o Senhor perder tempo. As pessoas vêm para perder tempo. Eu falo: deixa ir para Deus. Se não for para o Senhor curar ninguém, cancela essa reunião, não deixa ela acontecer não. O Senhor é Deus, o Senhor sabe tudo. Eu quero ser usado, se for para mim ser usado, vamos. Então esse ponto é fundamental para quem ora para a cura. É abrir a unção, pedir unção, aquele revestimento do Espírito Santo para agir, para ministrar. Sabe, tem gente que só pega a unção de carona. Como é que pega a unção de carona? Ele vai numa assembleia, num grupo de oração muito ungido, ele começa, depois, aí ele fica bom, prega bonito, fala: nossa, estava bom demais. Mas ele não se preparou. Deus teve misericórdia, porque ali havia uma comunhão dos santos muito forte, e aí a unção veio. Porque tem muita gente que só gosta de pregar em alguns grupos. Por quê? Porque o grupo é ungido. O grupo tem comunhão dos santos, tem um poder do Espírito daquele grupo. Agora tem grupo que não é ungido. Se você não ora e vai para um ambiente que está pesado, aí você dá vontade de sair correndo ao que está orando. Você fica angustiado, você fica frustrado, sai de lá vazio mais do que teve, não deu nada para ninguém. Então quando a gente for escolhido, for convidado para orar, isso é o tempo. Por exemplo, se você é chamado de última hora, não veio ninguém na reunião, aí eu falo, a pessoa coordenadora: ô fã, você podia fazer uma oração aí para nós? E você fala: tá bom. Desse momento em diante já começa a falar: Senhor, vem, Senhor, me usa, Senhor, eu estou aqui, vem Espírito Santo, me dá unção,
me dá poder, me dá as palavras certas. Vem Espírito, vem Espírito. Desejo de ser usado por Deus. Se a gente quiser ser carismático, se abrir aos carismas, a abertura é a nossa oração. Deus quer dar muito mais, mas a gente abre muito pouco, infelizmente. E vigiar essa abertura, por quê? Porque 3 coisas impedem essa abertura: medo. Se a gente ficar com medo, será que vai dar certo? Não podia ser eu não. Eu não estou preparado. Eu não confessei hoje, eu preciso confessar essa semana. Será que vai dar certo? Se eu ficar com medo no meu coração, vou ser um estrupício. Se eu lembrei de pecado, eu falo: Senhor, me perdoa agora, eu vou. Se vier algum medo de não dar certo, eu falo: Senhor, eu estou em suas mãos, seja feita a tua vontade. Eu já falei que vou, aconteça o que acontecer. Se eu tiver que fazer feio lá, eu faço, mas com a sua graça, vem Espírito Santo. Agora eu não fico mais deixando o medo ter espaço. Eu digo: agora eu vou. Eu também não posso deixar a incredulidade. Será que eu tenho fé? Será que eu não tenho fé? Será que eu sou capaz? Será que eu não sou capaz? Será que Deus vai me usar? Não, Ele me chamou, podia ter chamado o outro, podia ter escolhido o outro. Ele escolheu, foi eu. Se o Papa entrar lá, eu vou continuar orando, não tem esse troço não. Quando eu assumo uma missão, o padre pode entrar na reunião, o coordenador pode entrar. Eu me lembro um dia, eu estava aqui, o Sebastião pediu para me coordenar uma oração sobre política. Nós estávamos preparando, porque tinha uma eleição mesmo, eleição do mundo. E nós tínhamos organizado, ia ter uma instrução para nós sobre política. E o Sebastião falou: começa a oração. E quando eu comecei a oração, entrou 2 padres mandados pelo, não sei quem, pela pastoral. Chegaram e invadiram a nossa reunião e sentaram lá. Eu digo: agora que eles vão ouvir mesmo. E comecei a orar e pedir o Espírito Santo, e mandei botar a mão no outro, e mandei rezar para eles, e rezar para todo mundo, que todo mundo tivesse a intenção reta que estava ali. E fui orando, não me abalou nada. Eu falei: ele chegou aqui para ouvir. Então eles ouviram uma oração carismática. E orei com mais fervor ainda. Por quê? Porque eu estava desejando ser usado por Deus naquela reunião. Chegou alguém, vai ouvir. Entrou, vai ouvir. Não vou parar, agora eu vou continuar. Então esse desejo de ser usado por Deus é fundamental. Não abra a boca para rezar se você não preparou espiritualmente. Se você não desejou: Cristiano, qual o tempo? Não sei. Se você é chamado no dia do grupo, na última hora, você tem 1 minuto, é o tempo para falar: Senhor, me usa, eis-me aqui, vem Espírito Santo, eis-me aqui, me usa, vai pegando o microfone e falando: vem Espírito, vem Espírito. Ó, que você pegar o microfone, você começa. Você tem 1 minuto. Agora, se te falou uma semana antes, você lembrou, você falou: Senhor, vem, o que eu falo lá? Vai colocando no meu coração, Senhor, o que é do seu agrado. Então vou pedindo a Deus para me inspirar, para colocar em mim sobre aquele assunto, o que Ele quer. Se tem algum texto, alguma palavra bíblica, então eu vou orando, desejando ser usado por Deus, entregando a Deus aquele momento, aquela oração, vou intercedendo. Então vou pedindo, e pedir 2 coisas: que Ele me dê unção e dom da fé. E dom da fé, porque uma oração coordenada por quem está movido pelo dom da fé é diferente de uma oração coordenada só por quem tem fé. Quem tem fé reza bonito, quem tem dom da fé não. Crê que Deus está fazendo algo agora, ora para Deus estar agindo agora. Esse é o dom da fé. Dom da fé é aquela pessoa assim, né? Ela não tem fé que Deus age e cura. Ela tem fé que Deus está agindo e está curando quando ela está orando. Eu não estou aqui por acaso, e eu creio, Senhor, que o Senhor está tocando as pessoas aqui e curando. Obrigado, Senhor. Então é assim o dom da fé. Então eu tenho que pedir, me preparar e desejar esses carismas para orar. Tá certo? Agora, por que Deus cura? É muito interessante, né? Com o advento da psicologia, eles descobriram que se fazer regressão numa pessoa, voltar lá no trauma dela, e ensina ela a trabalhar aquele trauma, ela melhora, ela consegue conviver melhor com a vida. Só que no início da renovação, alguns psicólogos se converteram, começaram a pegar esse trauma que reviviam e entregar ele para Jesus. Aí eles perceberam uma diferença muito grande da terapia da psicologia com a terapia colocando Jesus no passado.
O trauma é curado. Aquela lembrança fica, mas o veneno dela vai embora. A dor, a rejeição, a amargura, a tristeza, o sofrimento dela vai embora. Agora, não é fácil chegar nesse ponto de enxergar essa dor para entregar para Jesus. Às vezes a gente começa e foge. Começa a ser curado de uma coisa, tá bom, já curou, e foge. Deus respeita, mas na medida que a gente tem coragem de deixar o monstro sair para fora e entregar ele para Jesus, a cura vem. Por quê? Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, fala assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, para Jesus Cristo não tem passado. Se você teve um trauma no casamento, lá na lua de mel, passou. Mas às vezes isso te rouba energia até hoje. Se você buscar Jesus, deixar aquilo vir e entregar para Jesus, a dor que ficou ali vai embora. A dor que ficou ali é curada. Aí você lembra como você lembrou quando entrou na igreja, o padre cantando, as músicas tocando, não dói mais. Por quê? Porque para Deus não tem tempo. Ele é o único que pode voltar no passado e curar. A psicologia só ensina você a enfrentar e reviver, e conhecer, saber que é seu ponto fraco, e superar aquele trauma, porque ele te deixa com medo, ele te deixa sem medo de relacionar. Então você tem que enfrentar e conviver. Psicologia sem Jesus Cristo. Com Jesus Cristo não, nós somos curados. Então a gente tem que aprender a deixar voltar e entregar para Jesus para ser curado. De que maneira? Agora eu quero que vocês tomem a Bíblia comigo, porque para mim é uma chave muito interessante esse versículo de São Paulo da carta aos Coríntios. É a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10. Eu vou ler do versículo 3 em diante, para depois entrar nas maneiras de orar. Eu acho que se não fala isso primeiro, é importante saber que Deus não tem tempo. Deus é o único que pode voltar nos traumas. O trauma tem que ser entregue para Deus, ele tem que ser vivido para entregar. É como se você tivesse um espinho na carne e fala para o médico: tira. Não, mas não pega na minha mão não. Tira, mas não vou deixar não. Eu tenho que deixar, botar a agulha lá, o bisturi, cortar um pouquinho para tirar aquele espinho que está lá. Aí eu sou curado. A cura interior também é assim. Às vezes a gente pode pedir até Deus que anestesie um pouco. Quando a pessoa está com dor demais, eu peço, fala: Senhor, proteja o sistema emocional, anestesia um pouco essa irmã aqui, Senhor, para ela te entregar essa dor que às vezes está muito grande, e a pessoa consegue entregar, tem que conseguir entregar para Jesus. A palavra diz assim, Coríntios 10, eu vou ler do versículo 3 em diante: porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Quando a gente tem uma ferida, um trauma, um orgulho fendido, a gente cria dentro da gente uma fortificação. A gente cria uma dureza dentro da gente que nada resolve aquilo. A gente não se abre. E São Paulo fala que a palavra de Deus é capaz de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo o raciocínio e todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo o pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Então o segredo da cura interior é quando você olhar o seu coração, seus pensamentos, o seu orgulho ferido, você tem que deixar vir para fora, cativar esse pensamento, pensar nisso, pensar na sua dor, no seu problema, deixar vir um monstro para fora, cativar esse pensamento e entregar para Cristo Jesus. Mas em que endereço? Onde? No meu próprio coração. O trauma está aqui, ó. A ferida está aqui na minha alma. Onde está Jesus? Hein? Qual o endereço de Jesus? Meu coração. Deus habita no meu coração, Deus habita no seu coração. Que bom saber
que Deus habita. São Paulo fala assim: eu só quero que vocês santifiquem Cristo nos vossos corações. Você já viu São Paulo falar isso numa das cartas? Vocês têm que Pedro fala, santificar Cristo no seu coração. Pedro, na carta de Pedro, santifiquem Cristo Jesus no coração. Então pega aquele mal que está no seu coração e entrega ele para Jesus no seu coração. Porque se você ficar pensando assim: ai, meu Pai lá do céu, vem cá, cura aqui, está doendo demais, essa dor está aqui, meu Pai lá do céu. Não, Jesus conquistou o direito de entrar no nosso coração pela sua cruz, pela sua morte e ressurreição. Ele habita aqui, o endereço é aqui. Então o medo, a preocupação tem que ser entregue aqui, a dor tem que ser entregue aqui, o sentimento de inferioridade tem que ser entregue aqui. Eu tenho que cativar ele e falar: vem cá, meu bem. Fala assim para a sua dor: vem cá, meu bem, o que você está pensando? Não, estou com vontade de matar. Nossa, estou com vontade de matar. Estou com vontade de matar mesmo. Quero matar essa desgraça. Não, quero matar, quero furar de faca. Quero. Jesus, o senhor está vendo? Está aqui dentro. O Senhor é o Senhor dessa ira. Essa ira tem que ser escrava sua, Jesus. Eu proclamo o Senhor o Senhor dessa ira. Depois que você cativou, fala para Jesus que Ele é o dono. São Paulo diz que nós aniquilamos todo o raciocínio e pensamento que se levanta contra Cristo, contra o amor. Nós aniquilamos, a gente faz um negócio, reduz todo esse pensamento. Esse pensamento é desse tamanho, engole a minha alma, toma conta do meu ser. Quando eu vou entregando ele para Jesus, fica reduzido, fica lá debaixo da cruz de Cristo. Fica uma lembrancinha, porque ela é aniquilada pelo senhorio de Jesus na minha alma, na minha vida. Então eu tenho que aprender a cativar o pensamento e entregando para Jesus. Então isso que a gente ensina para as pessoas: irmãos, quando vier alguma lembrança durante a oração, quando vier um pensamento, alguma coisa da história, entrega para Jesus no seu coração. Fala para Jesus: o Senhor está aqui, toma conta, Jesus. Toma conta dessa dor, toma conta dessa angústia, desse medo, desse mal-estar, dessa sensação ruim. Então, e entregando para Cristo Jesus, para que se torne cativo. Amém? Vocês entenderam isso? Está claro? Então esse é o processo. É ato de fé. A pessoa tem que fazer ato de fé. Não adianta ela lembrar e ficar chorando. Tem gente que chora muito e não cura, porque ela não faz a ascese. A ascese é aquela elevação da alma a Deus, aquela metanoia, aquele mover por dentro para ser curado. Então é preciso fazer essa experiência de Jesus no coração. Eu não sei, mas nós carismáticos estávamos muito assim, voltados para o Santíssimo. Ai, Santíssimo, tem que adorar, Santíssimo, tem que adorar, tem que adorar, tem que adorar. Chegamos ao ponto de comungar, receber Jesus no coração, ir lá para frente do Santíssimo, olhar e ficar lá olhando para o Santíssimo. Eu tinha recebido Jesus, eu tinha acabado de comungar. Isso é uma falta de fé tremenda, que Jesus está no meu coração. É claro que Deus não importa, mas que é uma descatequese, é uma descatequese. Eu me lembro do Valdemar falar assim: eu não entendo os padres, parece que esses padres não têm fé. Eles acabam de consagrar, dar comunhão para todo mundo e expõe o Santíssimo. Ele fala: ficamos quietinhos, igual o Dom fala, e vamos adorar a Deus, vamos cantar, vamos ficar quietinho. A igreja primitiva ficava 15, 20 minutos depois da comunhão consagrando Jesus no coração. Então esse é o caminho. Se a gente quer cura interior, o endereço da cura é Jesus no meu coração. Ele é o médico. É Jesus quem cura, é invocar o nome de Jesus, é pegar o pensamento e levar ele a Cristo Jesus, para que ele se torne um escravo de Cristo Jesus. Amém? Tá certo? Agora vamos orar, as maneiras de orar para uma cura interior. A primeira que eu aprendi foi aquela do Dom Cipriano, né? Que fala assim para a gente: fecha o olho, pede Jesus para pegar na sua mão e voltar com você no seu passado. Deixa eu voltar pela juventude, pela infância, pelo tempo de criança, pela pequena infância, pelo tempo de gestação, até no momento que você foi concebido.
E ali faz uma cura para concepção. Se meus pais ou minha mãe se uniram por amor, obrigado, Jesus. Se eles não se uniram, vou voltar para você pôr a câmera no lugar. Se eles se uniram por amor, não foi por amor, foi um ato ocasional, e eu às vezes carrego até a sensação que não sou amada, que não sou bem-vinda a esse mundo, me cura. A maioria das pessoas que tem a sensação de não ser amada, que não devia ter nascido, é porque foi concebido sem amor. Ela já não foi programada para nascer. Não foi o ato conjugal amoroso. Foi escapulida lá dos dois solteiros, ou do pai lá com a mãe, que não queria ter filho ainda, mas acabou concebendo. Então a pessoa cresce com a sensação que não devia ter nascido, que não é amada. E às vezes quando descobre, ela fala, mas nossa, não é hora, não tem dinheiro, não devia ter nascido. Já é outra fase, mas a gente ora. Então a gente ora para a concepção, aí ora para os 9 meses, para as lembranças dos 9 meses. Tem muita coisa que se fala de 9 meses. O pai bebia, a mãe brigava, tinha muitos irmãos, a mãe não queria ter um filho a mais. E vai coisas assim que a gente ora para essa primeira fase. Depois ora para o trauma do nascimento. Muitas pessoas têm trauma ao nascer. Um parto demorado, entendeu? Às vezes falta ar, demora a nascer, a respiração falta, o cordão enrola no pescoço, às vezes sufoca. E muitas pessoas que têm fobia de ficar em lugar fechado, geralmente está ligado ao parto. Então ora para essa fase. Depois vai pedindo, ora para os 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, vai orando. Se teve trauma, se ficou perdido, se separou da mãe, se foi morar com os avós, vai orando para essa fase toda. Aí ora para o tempo de escola, que é outra fase que dá trauma, os primeiros meses de escola, se teve uma professora, um professor, se foi humilhado pelos colegas, se sofria bullying, ora para ser curado. Depois vai para a puberdade, a adolescência ali, experiência com sexo, se não foi ensinado, se teve trauma, se tem dor de cabeça até hoje porque não aceita a própria menstruação, se não aceita a regra, se sofre com isso até hoje. Tem gente que tem trauma disso até hoje, ficou com raiva, não aceitou e não aceita até hoje. Então quando vem, principalmente até a menopausa, enxuou e fica ruim, vai para a cama. Tudo está ligado às vezes a uma rejeição na adolescência, a uma falta de compreensão do dom que Deus estava dando, que é de ser mãe. Então tem que orar para essa fase ali. Depois ora para a experiência de namoro que não deu certo, traição, decepção. Geralmente de 10 namoros só um dá certo da primeira vez. Aquele que acerta, os 2 acertam da primeira vez é um só, e olha lá, o resto dá errado, né? Um quer, outro não quer. Você invoca com a pessoa que quer nada com você, ou vice-versa, e não dá certo, e a gente fica decepcionado e fica sofrido ali. Então tem que perdoar, rezar, desejar o outro ser feliz, fazer essas orações nessa linha. Então você faz a oração nessa caminhada toda. Depois vai para a vida de casamento. Muitas pessoas têm trauma de lua de mel, né? Quando eu me casei, eu e minha esposa tivemos muito problema na lua de mel. Aí eu comecei a achar que a palavra lua de mel é figura de linguagem. Na verdade é lua de fel. É tanta confusão, é tanta decepção, é tanta coisa. E tem até uma coisa interessante, não sei se o povo fala umas coisas, mas é verdade. Lá na porta da minha igreja, quando eu casei, tinha umas florzinhas bonitas lá, muito bonitinha por cima assim, ó. Aí o nome da flor era colchão de noiva. Vocês já viram aquela florzinha bonita? Colchão de noiva. Por quê? Porque para a mulher é muito difícil iniciar uma vida sexual, um relacionamento. Ainda mais quando os homens antigamente eram muito ignorantes. E às vezes hoje também está mais ainda, né? Porque parece que não mudou nada. A gente está vendo ignorância nos homens hoje. Parece mais que na minha época. Parece que a minha época era menos ignorante. Então é preciso orar para esses momentos, para essas situações. Às vezes intervenção de família, sogra, sogro, não é isso? Atrapalhando casamento, noivado que termina, intervenção de família, orar para esses traumas todos. E aí depois vem as traições, doença, parto difícil, hospital, acidente, morte de pai e mãe. Você ora para todas essas fases. Então ora por essas fases todas. Eu já tenho mais ou menos um roteiro na cabeça. De tanto orar, eu não preciso pegar mais o livrinho lá. Aí eu já tenho o roteiro, mas eu vou dizendo, vou orando em línguas e vou deixando o Espírito me conduzir ali, inspirado para ir orando para essas fases. Então essa é a mais comum. A gente pega lá do nascimento,
da gestação e ora até a velhice. E ali na velhice ora muito para pessoas que morreram. Então é muito importante, quando você está orando para as pessoas que morreram, você pedir para lembrar do velório. Lembra do velório. Veja Jesus chegando de branquinho lá do outro lado. Faz a pessoa lembrar do velório e visualizar Jesus entrando no velório. E convida essa pessoa a abrir as mãos e entregar esse ente querido para Jesus. Como é difícil para algumas pessoas. Quando uma pessoa não está tendo força, que eu sei que ela é mariana, eu peço ela para pedir ajuda a Nossa Senhora. Tem um copinho d'água, minha boca secou. Então pede para entregar para Jesus ali no velório. E aí você convida a pessoa a visualizar Jesus tirando ela do caixão, descendo e subindo para o céu. E diz para ela, ó, foi isso que aconteceu. Pela fé, nós sabemos que foi isso que aconteceu, porque ela tinha fé. Você está entregando para Jesus essa situação. Então fala assim, Jesus, para ninguém eu entregaria minha mãe, mas para o Senhor eu entrego. Porque tem gente que está de luto até hoje. Fica de luto muitos anos. Eu me lembro uma vez, nós íamos fazer missão no cemitério de Goiânia, era um cheinho. Nós fizemos 6 anos seguidos. Eu me lembro no último ano que nós fomos, não tinha quase ninguém. As pessoas tinham sido curadas do luto. Elas não voltavam. Tem gente que todo ano no cemitério, todo ano chorava. Lá nós ensinamos o ministério de consolo lá, fazia a pessoa lembrar ali, entregar a mãe para Jesus. Não voltava mais no cemitério. Saía do luto. Entendeu? Tem gente que está de luto assim, fica 50 anos de luto. Porque não entregou. É preciso entregar para Deus. Deus levou. Então a gente tem que fazer essas orações. Então aqui eu estou dando uma pincelada de todas essas fases. Mas você está atendendo uma pessoa, você vê que é uma fase, faz só naquela fase, naquela situação. Ensina ela a entregar para Jesus. Muito bem, então você faz essa oração pegando as fases. Tem outra maneira de fazer, muito interessante, é que você pede Jesus para voltar com a pessoa lá quando ela foi concebida e fala assim, Jesus, cura a concepção de todo mundo que está aqui, a maneira que isso foi gerada, abençoa agora. Se vier alguma palavra eu falo, aí eu fico orando em línguas sem palavra de ciência. Depois eu falo, Senhor, agora cura os 9 meses. Todo mundo que teve trauma durante a gestação. Aí eu vejo um homem bêbado brigando com a mãe grávida, sofrendo muito. Eu vejo uma mãe grávida passando fome, com medo do filho passar fome, sofrendo muito. O que for vindo, você vai falando ali naquele momento. Você só faz por revelação. A moção que vier, você vai falando. Terminou esse período, fala, Jesus agora cura todas as criancinhas de 0 a 5 anos. Cura, Senhor, todo trauma, toda dor ligada aos 0 aos 5 anos. Quem ficou sozinho, Senhor. Quem apanhava muito, Senhor. Quem ficou perdido, Senhor. Quem ficou abandonado, Senhor. Eu vou proclamando palavras. Mas a palavra de ciência, ela dá para as pessoas que estão ouvindo a lembrança. Na hora que você está ouvindo ali, você ou tem uma sensação que é você não lembra, mas você tem uma dor, um mal-estar quando aquela palavra, aí você vai dizendo, Senhor, cura, cativa esse pensamento, deixa ele vir e fala, vai curando, Senhor. Então você tem que ser, irmão, não tenha medo, veio alguma coisa, peça a Jesus para curar, entrega para Jesus. Então você vai fazendo por revelação. Só ora em línguas, vai pedindo palavra de ciência, palavra de sabedoria. Então o que for vindo na sua mente, você vai falando, agora eu quero, Jesus, uma cura especial de 5, 6, 7, 8 anos, 9 até 10 anos, Senhor. Tempo de criança que saía fora, brincava e corria e... Apelido, Jesus, cura todo o apelido,
trauma de apelido. Cura, Jesus, todo acidente. Se algum aqui caiu, teve queda, caiu em buraco, quebrou o braço, caiu, vaca investiu, cachorro mordeu, quebrou perna, Senhor, quebrou cabeça, caiu da casa, cura, Jesus, tudo ligado a esse tempo de infância. Às vezes os pais e a mãe se separaram, Jesus, houve muita dor. Você vai falando, de ora em línguas, vai orando. Agora cura, Jesus, 11, 12, 13, 14 anos, adolescência, meu Deus, a puberdade. Cura, Jesus, todo o trauma da primeira regra. Cura, Jesus, todo o trauma, meu Deus, da primeira namorada, toda a decepção, Jesus, com o rapaz, com a moça. Toda a dor, meu Deus, de ser proibido pelo pai ou a mãe de namorar alguém, meu Deus, impedido. Aí eu vou orando. Todo o trauma de escola, Jesus, decepção na escola. Eu vou orando ali, fazendo as fases. Depois vou para a juventude, namoro. Cura, Jesus, todo o trauma com profissão, com adaptação, estudos prolongados, noites sem dormir, cansaço ou dificuldade, não ter podido continuar os estudos. Cura todo o trauma ligado aí, Jesus, à infância, à adolescência, à juventude, Jesus. Vou orando para essa fase, vou orando, pedindo a Deus a cura dessa fase. Depois dou outro passo, olho para o casamento. Aqueles que abraçaram o casamento, Senhor, cura agora todo o trauma. Cura também aqueles que não casaram, meu Deus, não deram conta, ou não deu certo. Teve até um namoro, mas não deu certo, não confiou e hoje vive sozinho. Cura toda a solidão que possa haver, todo o medo. Seja o Senhor dessa área da vida desse irmão, dessa irmã, que não fica sofrendo, que não tenha dores, que não tenha abertura ao maligno. Vou orando para essas fases, vou pedindo a Deus a cura dessa área, dessa fase da vida. Aqueles que decepcionaram no casamento, Jesus, aqueles que decepcionaram com a esposa, com o esposo, ou que foram traídos, machucados, que passou penúria, que passou necessidade material, orando, solto ali para essa fase da vida, tá certo? Depois vou orando para mais coisas, trauma de cirurgia, de hospital, dor de traição, vou orando. Cura tudo, Jesus, que a gente possa ter passado. Perca de ente querido, cura agora, Senhor. Você lembrou, irmão? Entrega para Jesus. Então, a gente faz uma oração corrida assim. Vou ter outra oração muito bonita, eu fiz ela só uma vez. E eu vi, é a Shalom que faz. Oração para cura de gestação 9 meses. Eu peguei essa oração da Shalom, peguei ela escrita, orei um pouquinho, resumi ela um pouco, ela era grande demais, e fui no encontro e resolvi rezar para a gestação de 9 meses. E teve umas curas linda. Então, primeiro mês de gestação, Jesus, cura tudo que está ligado aqui. Se houve dificuldade de conceber, Jesus, se a mãe não estava preparada, se não queria filho, cura aqui. Se houve desconfiança, não podia ficar grávida, ficou com medo da relação, se não foi por amor. Os 2 meses, Jesus, às vezes quando descobriu que estava grávida, se assustou, se ficou com medo. Cura aí, Jesus, às vezes o pai não gostou, a mãe não gostou, o marido não gostou, a esposa não gostou, às vezes não estava casado e foi um sofrimento tremendo. Com 2 meses, 3 meses, às vezes foi aí que descobriu, tá, vai orando. Às vezes queria um sexo, veio outro, e vai orando para essas coisas, tá? 4 meses, 5 meses, vai orando. Os 11 meses, os 9 meses, ora para os 9 meses. Às vezes um nasceu de 7 meses, você ora, nasceu de 8, entrega o trauma, se ficou entubado, se foi. Então ora, faz uma cura. Eu já vi fazer, eu fiz uma vez, foi lindo. Teve uma menina que, ela é a segunda filha, o pai queria o segundo filho fosse homem, e ela nasceu mulher. E a mãe tem 2 filhos, 3 filhos hoje, mas é mãe, tem 3 filhos. Ela mergulhou tanto na oração e ela chorou tanto. Ela falou: Tassiana, eu nunca sabia que eu tinha isso. Como eu tinha uma amargura do meu pai e da minha mãe, porque eles queriam que eu nascesse homem. E era uma mulher, não tinha problema com sexualidade, mas tinha um trauma. E chorou bastante e ficou rindo. Depois eu não sabia que eu tinha isso. Que dor que estava dentro de mim. Eu falei: continua entregando, vai fundo.
Não tenha medo não, cativa o pensamento, entrega para Jesus. E muitos outros deram testemunho. Então você pode orar para os 9 meses de gestação para a pessoa. Também a gente pode orar inspirado na palavra de Deus. Você pode fazer uma cura interior baseado na palavra de Deus. Você pega uma palavra de Deus, proclama a palavra e convida todo mundo para entrar na palavra e ora para a cura. Aí você não vai fazer por gerações, você vai fazer por revelação e pela palavra de Deus, pela palavra de sabedoria e pela palavra Sagrada Escritura. Então você pega aquela passagem: Jesus entrou na barca e deitou lá na barca, estava dormindo, veio uma grande tempestade e jogava as ondas contra aquela barca, e a barca estava afundando, enchendo d'água. Os discípulos foram lá, acordaram Jesus: mestre, não te importa que morramos? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou-se e veio uma grande bonança. Então eu convido todo mundo a entrar na barca. Você é cristão agora, essa barca é a igreja, é aqui o nosso grupo de oração, a nossa oração. Você é convidado a entrar nessa barca de Jesus. Fecha o olho, mesmo que ela tenha tempestade, fecha o seu olho e entra na barca de Jesus. Imagina que agora você está na barca, mas não está sozinho mais, você está com Jesus. E entra nessa barca e vai andando com Jesus, mar adrento, sem medo do mar, sem medo das tempestades, sem medo de nada. Fecha o seu olho e veja o mar abrindo, subindo, descendo. De repente começa tempestades, ventos, e você fica firme ali. A barca sobe, desce, enche d'água, e você começa a ficar meio assustado, e fica ali não sabendo o que fazer da vida. E você começa a perguntar assim: Senhor, Espírito Santo, eu já tive alguma tormenta na minha vida? Alguma vez na minha vida eu já passei alguma tempestade? Eu já tive algum momento na vida que eu achei que tudo ia afundar, ia naufragar? Oh meu Deus, se tiver alguma lembrança, alguma coisa que me faz lembrar de alguma tormenta da minha vida, traz agora, Jesus. Eu quero entregar para Jesus. Meu Deus, tem alguma coisa ainda que me atormenta? Tem alguma coisa ainda que me rouba energia, que me cansa? Oh Jesus, eu te pergunto agora, revela para mim, Senhor. Tem alguma coisa ainda que me gasta, que eu gasto esforço, que eu perco tempo, que eu sofro, que me faz sofrer, Jesus? Senhor, revela para mim. Fecha o teu olho e vai perguntando a Deus. Pode fazer a experiência. Fecha o teu olho e pergunta: Senhor, a tua palavra da tempestade, eu quero orar nela agora. Fecha o olho. Eu quero saber se eu ainda tem tempestades na vida que eu não te entreguei. Eu quero saber, Jesus, se eu ainda tem tormentas, coisas da minha história, da minha infância, do meu passado, que ainda me paralisa, me deixam com medo, com pavor, com medo da vida. Quer fechar o olho não? Fazer experiência? Fecha o olho, faz a experiência. O que mais me atormenta, Senhor? O que mais me rouba energia, Senhor? Vai vendo isso, olha ali, Jesus está deitado no barco, parece que não está vendo. Você até tem sentido isso, parece que Deus não está ligando muito não. Esses problemas dessa pandemia têm me desgastado, eu tenho ficado estressado, eu tenho ficado atormentado, eu tenho ficado assim, com os nervos à flor da pele, e eu não tenho visto você, Jesus. O Senhor está dormindo aqui no meu barco, junto comigo, nesse barquinho. Vai lá, toca em Jesus. Faz como Pedro, toca Jesus. O Senhor não se importa? Está me matando, Jesus. Esse cansaço dessa pandemia está me matando, está me cansando. O Senhor não se importa, Jesus. Vai falando com Jesus. Vai entregando para Jesus tudo o que está acontecendo. Vai deixando Ele levantar e estender a mão para acalmar tudo. Acalmar tudo que você tem vivido nesses dias. Recebe, Senhor, todas as tempestades que eu tenho vivido, todas as tormentas que eu tenho vivido. Muito obrigado, Jesus. Entendeu, irmão? Como é que faz a oração na palavra? Não é só nessa não. Eu já vi algumas pessoas fazendo umas, e a gente tem que ir aprendendo a fazer em todas.
À medida que a gente vai tendo coragem, pega a palavra e começa a orar, vai crescendo o dom de orar nas palavras. A gente pode pegar, por exemplo, a primeira que fizeram comigo foi a do lava-pés. Uma das primeiras orações de cura, de perdão que eu fiz, que alguém fez por mim, e eu fiz acompanhando, e que foi uma maior libertação da minha vida. Eu tive 2 traumas de ressentimento muito grandes. Um de uma professora de 3º ano primário, que me humilhou muito na porta da escola, e outra de um rapaz que me deu 5 tiros a queima-roupa e não me matou também. Então eu tinha 2 mágoas muito grandes, 2 ódios. Eu tinha 2 pecados de estimação, eu gostava deles. A gente gosta de ódio, sabia? Um dia eu estava conversando com uma amiga minha, né? Com o marido da amiga minha, falou assim: Tassiana, reza para minha mulher perdoar. Eu falei: não vou rezar não, ela gosta de ficar com raiva. Aí ela falou assim: mas esse Tassiano é enjoado. Aí depois ela foi rezar e falou assim: mas você sabe que ele tem razão, eu gosto de ficar com raiva. Parece que me alimenta, me dá combustível. É verdade. Tem gente que o gás dele é o ódio, não é o amor, não é o Espírito Santo. E ela acha que se ele perder o ódio ele não vai ter força. É pura mentira do demônio. Quem ama tem muito mais força, se renova constantemente. Quem odeia cansa. Quem ama não cansa. Então combustível é o ódio. Então quem gosta de ódio não vai ser curado. Bom, vamos voltar. Então nesse encontro que eu fui, a irmã Nelly pegou a palavra do lava-pés e leu para nós. Leu a passagem do lava-pés, que Jesus, sabendo que o Pai tudo dera nas mãos, levantou, tirou a capa, pegou a bacia, a água e começou a lavar os pés dos discípulos. Lavou de todos, Pedro, Judas, de todos, enxugá-los com a toalha que estava cingida e beijava os pés. Quem lavava os pés era obrigado a beijar. Então Jesus beijava os pés dos discípulos. Fez isso de todos. Por que ele fez? Porque era hora de comer, era a hora da quinta-feira santa, da ceia. Todo mundo andava de precato ou descalço. Não tinha mesa, o tapete era no chão, uma toalha no chão. E não dava para comer com o geromão sujo lá, na cara do outro, suado, melento de sandália, né? Sujo. Então, na porta da sala tinha uma mesinha com a bacia. E tinha que ser um escravo contratado para lavar os pés. Assim que a igreja ensina. No judeu fala, contratava um escravo ou pagava uma pessoa para ficar lá na porta, quando os convidados iam chegando e iam lavando os pés. A bacia, a água estava lá. Mas os discípulos chegou e ninguém se candidatou. Jesus também não. Mas quando foi chegando a hora de comer, Jesus se candidatou. Foi lá, pegou a bacia, a água e foi lavar os pés deles. E Pedro falou: o senhor não vai lavar meus pés. Ele falou: Pedro, se eu não lavar seus pés, você não pode nem ser meu discípulo. Ele falou: não, então pode dar banho. Ele falou: não, Pedro, é os pés. Pedro era assim, né? Era 8,80. Não, Pedro, é os pés, vamos ceiar, vamos lavar os pés. Então pode lavar. Aí Pedro deixou Jesus lavar os pés dele. Lavou os pés de Judas. Então o que a irmã falou para nós? Veja essa cena, Jesus pegando a toalha e lavando os pés dos discípulos no cenáculo. A gente imaginou a cena. Eu era muito ruim de imaginação, mas consegui imaginar mais ou menos. Ela falou assim: agora veja você sentado num cantinho. Você está querendo seguir Jesus? Então imagina você num cantinho aí e Jesus chegando para lavar seus pés. Você vai deixar? Olha lá o que ele falou para Pedro, hein? Você tem que deixar. Tem gente que não consegue deixar. Quando você fala para deixar lavar os pés, você não quer deixar de jeito nenhum. Eu falo para ela assim: fala assim, Jesus, eu expulso o espírito de orgulho de mim. Se você tiver em mim espírito de orgulho, vai embora. A pessoa manda embora o espírito de orgulho, ela consegue. O espírito de orgulho não quer deixar ser ajudado. Aí imaginei Jesus lavando meus pés. Foi ali, lavou, falou: tá, os seus pés estão limpos? Tá vendo eles limpos? Tô. Muito bem. Agora Jesus está te dando a bacia, a água, a toalha e o sabão. Olha o que ele falou: eu te dei o exemplo. Assim como eu fiz, façais vós também. Se quiser ser feliz,
faça o que eu estou fazendo. Se você quiser ser feliz, é uma promessa de felicidade. Você quer ser feliz? Aprenda a lavar os pés uns dos outros, somente dos inimigos. Se você quer ser feliz. E aí, eu falei, eu vou lavar os pés. Da professora veio, eu já estava orando para perdoar ela já um tempinho mais, e eu consegui lavar os pés dela, lavei, beijei os pés dela. Agora ela disse, se tiver mais gente, deixa vir. Primeiro ela falou assim, não, primeiro seu pai, sua mãe, foi moleza, lavei meu pai, minha mãe, seus irmãos, lavei os pés deles tudo, da família. Agora uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que te traiu, que foi Judas para você, que foi seu inimigo, ele está chegando, lava os pés dele. Aí veio a professora, eu veio a professora primeiro, lutei ali, lavei os pés dela, não gostando muito não, mas lavei. E ela falou, faz isso para Jesus, tá? Para Jesus, não é para você não. Lavei os pés da professora. Falou, agora, se tiver mais alguém, traga. Aí veio o homem, o seu Gerson. Aí ele chegou, que sentou-se, quando eu tirava o sapatão dele, ele sumia da minha vista. Eu digo, isso aqui vai ser meio custoso. Não, lava. Aí, vocês viram o que é a gente? Quando ela acabou de lavar, quem conseguiu, todo mundo levantou a mão. Quem não conseguiu? Uns 3 lá levantou, e eu falei, eu vou levantar não. Eu tinha tanto orgulho. Não vou levantar não. Não levantei, mas não consegui. Não, vamos rezar para eles. Acabei não pegando a oração. Passou a oração deles, eu falei, tem que lavar os pés de soma. Aí fiquei lá num canto novo e vou lavar, nada. Sumia, vou de novo, nada. Foi de noite no encontro, falei, vou ter que lavar os pés desse homem. Aí ele vinha, começava a querer lavar os pés dele, sumia. Eu disse, Jesus, mas eu tenho que dar conta. Me ajuda, fui me humilhando. Voltei para casa, foi na segunda nada, na terça nada, na quarta. Na quinta-feira eu dei conta de lavar os pés do homem. Lavar e beijar. Mas eu digo para vocês, saiu de mim aquela vontade de cuspir marimbondo que eu tinha. Quando eu pensava nele, eu tinha vontade de cuspir marimbondo. Você já viu cuspir marimbondo? Falar para ferroar mesmo, falar para ofender quando falar dele. É assim, tem gente que guarda tanto ódio que quando fala gosta de marimbondo. Saiu. E eu fiquei tão encantado com essa oração, que quando eu vejo que toda pessoa que está magoada, eu mandei ela fechar o olho e começar a lavar os pés. Deixa lavar os pés dela primeiro e depois ela vai lavar os pés dos outros. E eu digo para vocês, a primeira vez que eu fui lá no meu grupo de oração, que eu levei para o grupo de oração que eu fiz, tinha uma irmã nossa que tinha ódio do genro, não podia ver o genro. Quando ela fez a oração, o genro morava lá em Goianésia, ela fez aqui, viajou para lá. Quando viu ele, sentiu uma compaixão dele, foi lá, abraçou ele, ele estranhou, porque ela só ofendia ele. Voltou para o grupo de oração e falou assim, eu não sei o que aconteceu. Acabou toda aquela raiva, aquele ódio. Eu fiquei foi com dó dele, coitado. Ele é o pai da minha neta, eu tenho que tratar ele bem. Eu tenho que cuidar bem desse homem. Mudou completamente. Então eu aprendi o poder do lava-pés. Quando a pessoa consegue fazer de coração, ver os pés limpos, beijar os pés daquela pessoa que magoou, ela consegue fazer isso, ela tem uma cura de perdão inexplicável. Inexplicável. E então é uma oração prática que a gente faz na palavra de Deus. Tem do cego de Jericó, não vou dar exemplo. Tem do leproso, da samaritana, tem do Bartimeu, do cego Bartimeu. Você pode usar todas, do aleijado da piscina de Siloé. Aí você pergunta para a pessoa, o que me paralisa? O que te paralisa, irmão? A palavra-chave está ali naquela oração, né? Pergunta para Deus, o que te paralisa? O que deixa sua vida ir para frente? O que você tem que entregar para o Senhor? O que você acha que te paralisa? Foi o jeito que você foi criado, é seu pai, sua mãe, sua história, né? Ou então você fala ali para o cego, o que te deixa cego? O que você não deixa você enxergando? O que te tira a razão de você ver a vida, o Bartimeu? A gente vai orando assim, baseado na palavra e levando as pessoas a orar por algo escuro da sua alma para entregar para Jesus Cristo, baseado na palavra de Deus. Não vou entrar mais nesses fatos, vou pegar mais coisas para frente agora, vamos adiantar, não é isso? Outra maneira importantíssima de cura e libertação.
cura e libertação. E eu vi um irmão fazendo, recém-convertido, e eu vi uma pessoa que tinha uma paralisia nos braços, não conseguia escrever. Esse rapaz era funcionário de um cartório aqui de São Luís dos Montes Belos, e a tia dele era a dona do cartório, e ele era funcionário da tia dele. E a tia morreu, ele assumiu o cartório. E a tia tem essa doença dos nervos e não dava conta de escrever. Depois que a tia morreu, ele começou a ficar doente. A mesma doença. E nós fomos orar para ele, e ele tremia, queria a cura, e não sabia. E num determinado momento, um dos meus irmãos, recém-convertido também, ele tinha uns 4 meses mais que eu de renovação. Eu devia estar com 6 meses, ele devia estar com 1 ano. E ele resolveu fazer oração com esse cara e falou assim: fecha teu olho, veja uma estrada, veja você andando nessa estrada. E o cara: estou vendo. Olha para a direita agora, tem um morro, Jesus está crucificado lá. Consegue olhar para a direita e ver Jesus na cruz? O cara falou: consigo. Então agora sai da estrada e vai lá nos pés da cruz. Sai da estrada e vai lá nos pés da cruz. Vai andando. Tem espinho, tem pedra, tem mato. Vai andando. Ah, não dou conta. Ah, não dou conta. E foi: ah, não dou conta. E ele foi cansando. Vai, rapaz, anda. Olha lá no olho de Jesus que você dá conta. E ah, não dou conta. Foi ele cansou e falou assim: então, você não dá conta de ir lá, eu trago a cruz aqui em você. Venha Jesus crucificado aqui na presença desse irmão aqui. Você está libertado de todo mal. O cara ficou curado. O cara ficou curado. E eu fiquei encantado com aquilo. Eu voltei lá no outro ano, ele estava curado, foi curado. Depois ele foi um dos líderes da renovação, foi para o núcleo, foi coordenador, pregador, continuou trabalhando. Foi líder da renovação muitos anos lá. Depois eu parei de ir lá. Eu não sei o que aconteceu com ele não. Mas eu fiquei encantado com a cura desse irmão. Completamente libertado daquela carga hereditária, daquela coisa que vinha da tia dele, libertado pela cruz. E eu encantei com a cruz. Quando eu vejo que uma pessoa está atormentada, que você vê que tem presença do mal, eu convido ela a olhar uma estrada e caminhar. Só que eu ir fazendo a oração, a minha oração foi amplificando. Essa caminhada da cruz, eu fui tendo inspiração e fui aumentando ela. Então eu peço a pessoa para visualizar a estrada, andando nessa estrada, e você está cansado dessa estrada. Agora imagina quem está atrás de você, quem você está levando, puxando. É seu marido, é seus filhos, é seus pais, sua mãe. E veja você indo na frente, puxando essas pessoas todas. Vou falando para a pessoa imaginar. Veja se tem algum inimigo que você está arrastando também, alguém que te traiu, alguém que te magoou, alguém que te ofendeu. Veja você levando essas pessoas para... te arrasta, você tem que levar essas pessoas para frente, você tem que arrastar, vai caminhando. Aí está ficando pesado, está difícil a vida levar essas pessoas, a pessoa é difícil, está ficando difícil, tá. Então olha para a direita, veja, Jesus está lá na cruz de olhos abertos, está te olhando, crucificado, está agonizando, está vendo toda a sua dor, toda a agonia que você está vivendo, e está olhando para você nesse momento. Sai do seu caminho e vai aos pés da cruz agora. Desce dessa estrada. E a pessoa começa: veja, ó, tem espinho, tem cobra, vai em frente. Olha no olho de Jesus que você tem força. Olha bem nos olhos de Jesus, porque está olhando para você. E a pessoa, quando olha no olho de Jesus, ela tem força. Na cruz. Ela olha no olho de Jesus e vai andando. Pensa: ah, não estou aguentando, estou caindo, arrasta. Vai arrastando. Não tem problema, está machucando, está sangrando, vai, leva a sua dor. Chega nos pés da cruz de Jesus. Aí ela vai andando, está pertinho, vai chegando, se prostra nos pés da cruz, está se prostrando, deixa o sangue de Jesus cair na sua cabeça, invoca o sangue de Jesus sobre o seu corpo, que ele receba todo o seu cansaço, as suas dores, fala para ele: Jesus, me salva, me lava com teu sangue. A pessoa vai fazendo, vê se você consegue se levantando agora. A pessoa vai, pega nos pés de Jesus e fala: Senhor, eis-me aqui, eu entrego tudo em tuas mãos, tudo que está atrás de mim, todas essas pessoas,
eu coloco aqui nos pés da tua cruz. Eu coloco meu marido, eu coloco meu filho, eu coloco meu filho que está com vício. Eu clamo o teu sangue, vou orando e clamando o sangue de Jesus por todas aquelas pessoas. Eu coloco o meu inimigo, as pessoas que me querem mal, minha cunhada, minha sogra. Coloca aqui debaixo da cruz, eu invoco o teu sangue, vai colocando tudo debaixo do sangue de Jesus. Vai clamando o sangue de Jesus para todas essas pessoas. Aí eu falo para ela assim: conseguiu colocar todos debaixo da cruz? Consegui. Está vendo o sangue de Jesus pingando sobre elas? Estou. Então veja Jesus descendo da cruz para abraçar todos vocês. Veja Jesus acolhendo todos vocês agora. Peça para Ele: fica conosco, Senhor, fica entre nós. E termina a oração. Pessoas endemoniadas ficam libertadas, sem expulsar o demônio, só pelo sangue de Jesus, pelo poder da cruz. Então a oração, às vezes eu faço ela em assembleia e faço ela com uma pessoa só. Quando eu vejo que uma pessoa está muito sofrida, muito machucada, sabe, muito dolorida, é cruz. Quando a pessoa está muito orgulhosa, muito rancorosa, eu faço lava-pés. Faço lava-pés. Porque o orgulho está ali no lava-pés, no se humilhar. E a dor, a humilhação, às vezes alguém que foi violentada, estuprada, é na cruz. Porque tem ódio, mas tem trauma, tem dor, sofrimento, é para a cruz. E aí a gente vai aprendendo a fazer. Então se entrega para Jesus. Outra experiência interessante para a gente fazer oração. Eu gostava muito de pregar sobre fé e dava um exemplo. O que é fé? Fé é uma pessoa subir numa montanha. Ela vai subir numa montanha para buscar Deus, escorrega, segura um galinho. Segura um galinho e fica ali de pendurado e grita: Jesus, me salva. Parece que Jesus não escuta. Ela grita: Jesus, me salva. E nada. E pela terceira vez ela grita: Jesus, me salva. Aí Jesus grita: eu estou cá embaixo, solta a mão. Se você soltar a mão, você tem fé. Se você não soltar a mão, você não tem fé. Você solta a mão? Isso era pregação de fé. Depois eu aprendi que a gente pode orar isso. Aí eu aprendi a fazer oração de cura baseado nesse exemplo. Então eu convido a pessoa a fechar o olho e imaginar subir numa montanha. Uma montanha muito dura, uma montanha que tem pedra, tem cobra, tem escorpião, tem perigo, tem ameaça, tem mato, tem espinho, e ela vai subindo e está cansando, e ela vai subindo e olha para baixo, tem muita coisa, mas olha para cima, não chegou ainda, e você tem que chegar, você tem que alcançar Deus, você tem que vencer, e você vai subindo e trazendo fardo, e você está cansado e não dá conta, fala: Nossa Senhora me ajuda, Santo Antônio me ajuda, eu tenho que ir em frente, e vai subindo, passa precipício e continua subindo, de repente você escorrega, vai caindo e segura num galho. E você olha para baixo, você está pendurado num precipício. Fala isso para a pessoa, fechada, orando. E aí você não sabe fazer. Fala: meu Deus, Jesus, me salva. Puxa, o corpo não obedece. Fala de novo: Jesus, me salva. Puxa, o corpo não obedece. Pela terceira vez você grita: Jesus, tem dó de mim, me salva. Aí você escuta gritando, Jesus gritando lá embaixo: filho, solta a mão. Eu estou aqui embaixo para te segurar. E aí você fala à pessoa: você é capaz de soltar tudo nas mãos de Deus agora? Solta sua vida, suas preocupações, seu trabalho, sua família. Diga: seja feita a tua vontade, meu Deus. Seja feita a tua vontade. Eu entrego tudo em tuas mãos. E veja você caindo. Às vezes você está tão alto que vai sentir seu corpo flutuando. Quem está muito estressado, quem está muito cansado na luta, tem pessoa que entra num repouso no espírito e fica flutuando. Ela demora a cair lá no braço de Jesus. Ela fica rodando cabeça no ar assim, ó. E digo: eu acho que eu estou. Não, solta, continua soltando. Não agarra não. Solta, deixa Deus tomar conta. Entrega tudo. Não pensa nada, não fala nada, não reza. Solta só. Solta, deixa cair. Deixa cair tudo nas mãos de Deus. Deixa cair tudo nas mãos de Deus. Aí eu falo para ela assim: caiu? Está nos braços de Jesus? Tá. Ele está segurando nos dois braços você está no colo dele? Tá.
Deixa Ele te levar agora onde Ele quiser. Se Ele quiser te levar na sua infância, se Ele quiser te levar na sua casa, num problema da sua vida, deixa Ele te levar. Irmãos, Deus leva a pessoa onde ela precisa. Ela tem uma experiência de ir com Jesus lá onde ela precisa ir. E olha lá, o que você tem que fazer onde Jesus está te levando? Você tem que perdoar, você tem que entregar, você tem que rezar. Olha aí, você pode falar o que você está vendo. A pessoa conta, tem vez. Eu estou indo lá, quando meu pai morreu, assim. Você entrega para Jesus a situação. Ela vai entregando, rezando. Deixa Ele te levar mais em algum lugar. Aí eu oro em línguas também, se vir alguma palavra eu falo. Vamos orando, entregando. Então as pessoas vão aprendendo a descansar, entregar para Deus, fazer oração de abandono. E é muito importante. Tem muita gente que é só carismático, vive na pilha, orando, fazendo. Se ele não der uma parada e entregar, abandonar, ele pifa. Ele vai fazer isso sem querer, adoecendo na cama de hospital, de travesso, entendeu? Em casa, numa sensação de depressão. Acha que está com depressão, não está nada. Deus só quer curar. Tem gente que acha que com depressão e Deus está levando ela no deserto para ser curada. Não está com depressão nada. Precisa reparar mesmo e falar: Senhor, pode curar. Às vezes tem gente que me procura, fala: eu estou ruim demais, eu estou rezando, não está dando certo, minha oração não está funcionando. Eu falei: irmão, para. Fala assim: cura, Senhor, tua serva aceita. Cura, Senhor, teu servo aceita. Pode falar: pode curar, Senhor. Cura onde dói. Pode curar o que está acontecendo. Começa a chorar, não sabe nem o que é. Fala: vai orando em línguas. Vai orando em línguas, jogando essa dor para fora. Expressa com gemidos inefáveis o que você está sentindo. Ora em línguas. Você não sabe falar o que você está sentindo? Ora em línguas. A pessoa vai orando em línguas, entregando aquilo, chorando, orando em línguas. Vai indo, ela tem um bálsamo, uma libertação profunda. Eu não sei o que é, nem ela, só Deus sabe. Mistérios de Deus. Às vezes Deus depois revela para ela, ou revela para a gente quando está orando. Então você pode fazer isso. Você pode ser criativo. Tem que estar aberto ao Espírito Santo. Aqui eu citei algumas maneiras de orar para a cura. Tá certo? O que a gente tem que estar é desejoso de ser usado por Deus e não ter medo de fazer a entrega. Eu me lembro um dia eu estava lá no Rio Vermelho e me pediram para fazer uma oração, não estava no programa. O Padre de Grande estava demorando a chegar. Tassiano, faz uma oração aqui. E as irmãs tinham tido uma revelação de fazer um coração, um balão de coração, e colocar lá no meio do palco um coração vermelho e encher ele de ar, e ele fica lá no meio do palco assim, perto do Padre de Grande, mas bem bonito, mais baixo do que o Padre de Grande estava, mesmo o ginásio todinho via aquele coraçãozão lá. E Jesus falou para elas na profecia: esse é o meu amor por vocês, é o meu coração que arde de amor por vocês. E eu me lembro que me deram o microfone para orar, e eu orei e falei: meu Deus, o que eu oro de última hora? Aí lembrei da visualização dela, falei: vou orar na visualização. Falei: irmão, vocês sabem por que esse coração está aqui? Porque Deus revelou para o Ministério da Comunicação que queria um coração bem grande aqui para mostrar para vocês como é que é o coração dele. Está cheio de amor por vocês. Eu te convido a fechar o olho agora, porque Deus quer manifestar o amor dele no seu coração. Esse é o amor que Deus tem por você. Ele quer mostrar que esse coração dele é grande de amor por você. Você que está meio longe de Deus, que está sentindo que o seu coração não está próximo de Deus, fecha o teu olho agora. Senhor, derrama o seu amor aqui agora. Toca naqueles que estão com o coração distante, Senhor. Gente, que oração, que cura profunda. Como as pessoas foram entregando o coração, foram chorando, foram tendo uma libertação linda ali. Então você não tem regra. Vocês estão entendendo? Você tem hora que pega a idade, tem hora que você não pega idade. Você mistura com idade, você mistura com cruz, você mistura com lava-pés, você mistura com a palavra de Deus, você mistura com uma proclamação, você mistura com um ato de fé. Tem muita gente que é curado quando professa, proclama: Jesus é o Senhor dessa dor, Jesus é o Senhor desse mal.
Irmão, profetiza mesmo, fala: Jesus, Jesus é o Senhor. É curado. Então a gente apenas é um sacerdote, é um intercessor, alguém que está ali no meio para ajudar as pessoas. Agora, o segredo eu volto lá no começo. Sem desejo profundo de ser usado por Deus, sem pedir unção e dom da fé, desculpe, mas você vai ser um ministro mequetreque. Mequetreque. Rezou, foi bom, foi barulhinho, né? Parece que eu até senti alguma coisa. Mas não vai fazer nada. Tem que pedir dom mesmo, tem que falar: Deus me usa. E eu falo para ele mesmo: se o senhor não for me usar, não deixa eu ir. Eu não quero perder tempo não, e nem enrolar as pessoas. O senhor tem que fazer alguma coisa. O senhor tem que agir. Não me manda coordenar nada não, para ficar do mesmo jeito não. Não me manda rezar com as pessoas para ficar do mesmo jeito não. Não me manda pregar para ficar do mesmo jeito não. O senhor tem que fazer alguma coisa, as pessoas têm que mudar de vida. É assim que eu entendo a fé, a vida carismática. Entendeu? Não é ficar repetindo uma pregação bonita que eu assisti, uma oração bonita, um chavão que eu aprendi ali, repeti aqui, repeti ali. Não, eu faço todas essas coisas, mas quando vem de inspiração. Eu não falo para as pessoas: põe a mão no coração agora. Eu só falo se Deus mandar. Se Deus mandar as pessoas botar a mão no coração, eu falo, e a pessoa põe a mão no coração, e tem diferença. Agora tem gente que já põe a mão no coração, senta, levanta, nem falo isso. Quando Deus manda, eu falo. Se ouve, eu não fico mandando sentar, levanta, fica sentado mesmo, vou rezar agora. Ah, fica todo mundo de pé agora, erga o braço. Só se Deus mandar. Se não mandar, eu não fico. E tem hora que você vê que a pessoa está mandando à toa, só para mostrar que ela manda. E aí você não erga o braço, erga o braço aí também. Ainda fica implicando com os outros ainda, que não quer obedecer. Eu falei muito, vocês querem perguntar? Acho que eu já estourei o tempo, né, Ana? Ana, eu já estourei o tempo? Hã? Então vou parar. Tá bem, Deus abençoe vocês. Vamos pedir ao Espírito Santo que cele no nosso coração. O importante é vocês lembrar disso. Não é de mim não. Tassiana, lembrar de mim não vai merda nenhuma. Vocês têm que lembrar do que eu falei. Lembrar de pôr isso em prática. Desejo ser usado por Deus, pedir unção. Que seja com uma pessoa, peça unção. Eu quando atendo uma pessoa, eu falo: Senhor, me usa. Senhor, eu não quero atender essa pessoa por atender não, por obrigação não. Quero atender porque te amo. Quero atender para essa pessoa ser abençoada. Amém? Senhor, eu quero te pedir que essas palavras, meu Deus, partilhadas aqui, possa ser um canal de bênção no ministério de cada um desses irmãos. Em primeiro lugar, naquilo que eles não estão fazendo a experiência do Senhor no coração, que eles comecem a fazer. Porque ninguém não dá o que não tem. Se eles não têm o Senhor no coração, como eles vão dar para as outras pessoas? Eles precisam ter o Senhor no coração. Então que o Senhor tome conta de áreas de amargura, se alguém tem aqui, áreas de ressentimento, áreas de medo, de preocupação, de dúvida, de ansiedade, de insegurança. Que o Senhor possa receber o coração de cada um nessa noite e avançar nesse processo de libertação interior. Amém.